Quinta-feira, dia 12 de maio. Seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje. Quero convidar você a assistir mais uma aula do nosso curso bíblico, momento de aprofundamento das Sagradas Escrituras. Enquanto isso, meditemos o Evangelho desta quinta-feira, João capítulo 13, versículos do 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tão bonito e tão profundo isso que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Tempo pascal volta diversas passagens da vida de Jesus, diversas palavras que são fundamentais. E hoje a liturgia nos leva lá na ceia da última ceia, finalzinho do gesto de lava-pés, onde Jesus diz que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se a gente entender isso e colocar em prática, nós seremos felizes. Ou seja, de quem Jesus está falando? Em primeiro lugar, ali, daqueles discípulos, né? Eles, os servos, e Jesus, o Senhor. E para nós hoje, fala do nosso relacionamento. Nós somos os servos e Ele o Senhor. Nós somos o mensageiro e Ele aquele que nos enviou. É preciso sempre nos recordar que nós não estamos acima. E o não estar acima significa estar atrás, seguir. Se nós entendemos que nós precisamos seguir Jesus, e seguir no sentido de imitar, nós seremos felizes. Quando nós entendemos que a nossa vida precisa ser um imitar a Cristo, um assemelhar-se a Jesus, um aprender com as suas lições, aí nós seremos felizes. O problema é que muitas vezes a gente quer estar acima do nosso Senhor. Nós queremos achar que nós somos mais do que Deus e nós sabemos da vida e sabemos como decidir, o que fazer nas situações e não nos colocamos atrás de Jesus para ver como Ele faria no nosso lugar, como Ele agiria, como Ele reagiria nas situações que nós enfrentamos. Estar atrás de Jesus é isso. Não estar acima de Jesus é reconhecer o nosso lugar e o lugar dele. E jamais permitir que a tentação de nos fazermos Deus tome conta do nosso coração. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Eles quiseram ser como Deus, ter o conhecimento de Deus. E ali o pecado entrou no mundo. O nosso pecado é justamente esse, quando nós nos achamos autossuficientes, quando a gente acha que a gente se basta, que a gente resolve, que a gente não precisa mais de Deus. Feliz é quem sabe que não pode estar acima do servo. Feliz é aquele que sabe que não pode estar acima do seu Senhor, mas segue os seus exemplos. E o exemplo de Jesus é fantástico, porque ele, sendo o Senhor, se fez servo. Fez o papel do escravo ali na última ceia, porque o escravo que deveria lavar os pés dos convidados. E ele, o Senhor, se abaixou para servir, para lavar os pés. Então, seguir Jesus é servir, é viver essa humildade, é
se fazer pequeno, se fazer aquele que ama, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que lava os pés uns dos outros. Que essa lição caia fundo no seu coração no dia de hoje. O servo não está acima do seu Senhor. Precisamos seguir Jesus, precisamos imitar as suas ações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você nesse dia a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa seu joinha no vídeo se você gostou, compartilha e evangelize os seus grupos através desse evangelho. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, e fique com Deus.